palavra está escrito que quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. Aleluia. E quando nós somos libertos, há transformação na nossa vida. Amém, Jesus. Nós não vamos abandonar Jesus porque aconteceu isso ou aquilo. Então as pessoas acham que conhecer a verdade é apenas ler a palavra que é maravilhosa e pronto. Mas nesse significado da palavra conhecimento, há algo muito mais profundo. Conhecer, Jó, lá no capítulo 42, no verso 5, 6. No capítulo 42 de Jó ele dizia, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus face a face. E eu quero trazer nesta noite algo que o Senhor ele trouxe no meu coração profundamente sobre conhecer a verdade. Amém, Jesus. Todos nós sabemos quem é essa verdade. É Jesus. A verdade é aquilo que Jesus pregou quando ele veio aqui à terra. Então é essa verdade que nós vamos querer conhecer. O conhecer é algo muito profundo. E quando nós temos o entendimento dessa palavra, nós vamos começar a buscar mais. Nós vamos começar a ter mais intimidade com o Senhor, porque a palavra conhecer ela é profunda. E quando nós conhecemos esta verdade ela vai transformar a nossa vida. Esta verdade ela vai fazer aquilo que ninguém pode fazer por nós, por mais que ela nos ame. Quando nós conhecemos profundamente essa verdade, entendemos, temos a convicção dessa verdade, nada e ninguém vai nos impedir de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Amém, Jesus. Nada e ninguém vai impedir o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Nós não vamos o quê? Arranjar desculpas de forma alguma, e não vamos o quê? Permitir que o nosso irmão arranje desculpa para se afastar do Senhor. Amém? Lá no livro de João, vamos mais à frente no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17. É interessante que, lendo o Antigo Testamento, a gente pode observar que a cultura de Israel, em relação ao conhecer, é quando o homem ele se casava. Então, ele usava o termo conhecer quando ele se casava com a sua esposa. Era uma linguagem que eles utilizavam. Olha, eu vou conhecer a minha noiva. Ou seja, o conhecer é conhecer mesmo profundamente aquela pessoa. E Deus, ele é tão maravilhoso que está aqui. Ele escreveu, ele deixou um livro aberto sobre ele. Amém. Então, muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu sou casada há tantos anos e ainda não conheço meu marido. Eu me relaciono com alguém há tanto tempo e ainda não a conheço. Porque ela não tem um livro escrito sobre como ela é. Mas o Senhor, ele deixou a Bíblia escrita para cada um de nós. Não deixou nada oculto. O Senhor, ele deixou este livro para que, quando nós examinasse esta palavra poderosa, nós viéssemos o quê? A conhecer a Deus profundamente. E quando nós buscamos ao Senhor, quando nós lemos a palavra, nós vamos conhecer o nosso Deus, mas de maneira profunda. Não apenas de ouvir falar, mas face a face, assim como o Jó ele disse. Aleluia, Jesus. No capítulo 17 do livro de João, Jesus ele orou, eu achei muito interessante, a forma como Jesus ele orou. A partir do verso 3 está escrito assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando
E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Quando nós falamos a verdade, essa verdade ela se trata da palavra de Deus, da palavra que sai da boca do próprio Deus. E essa verdade, essa palavra, o próprio Jesus, ele veio para quê? Para manifestar essa verdade na terra. Ele veio manifestar a verdade aqui na terra. Para quê? Para que aqueles que ouvissem a palavra tivessem a oportunidade de crer que Jesus veio de Deus. Esta palavra, ela tem sido manifesta nas nossas vidas. Assim como um tempo atrás, não sei quando, foi a conversão de cada um, mas assim como há 13 a 14 anos essa palavra, ela foi manifesta na minha vida e eu escolhi crer nessa palavra. Aleluias. E Jesus Cristo, ele manifestou essa verdade na minha vida. E agora, o que nos resta, nós manifestarmos essa palavra na vida daqueles que não têm esperança. Nós vamos manifestar a glória de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Lá para o 16, vamos lá para o 16. Está escrito: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não sei se os irmãos sabem que tem uma parte na carta de Paulo, onde está escrito: sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia. Então a verdade, ela nos santifica, que é a palavra do Senhor. E sem santificação nós não vamos ver a Deus. Então, sem a palavra da verdade que nos liberta, nós não vamos conhecer a Deus. Aleluia. É maravilhoso nós sabermos, amados, que a palavra é tudo que nós precisamos. Eu sei que existem pessoas que estão correndo para lá, à busca de respostas, vão para aqui, vão para ali, procurando uma resposta, procurando uma direção, procurando uma cura, procurando uma solução para os seus problemas, para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, para a sua vida sentimental. Mas a palavra está escrito o quê? Que quando nós conhecemos essa verdade ela vai transformar qualquer área das nossas vidas. Aleluia, isso é isso. Qualquer área da nossa vida, essa verdade, ela tem poder para transformar. Porque essa palavra é a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra ela é poderosa. Porque no início do mundo, quando Deus estava fazendo tudo, qual que foi a palavra liberada para que havesse céu, para que havesse terra, para que havesse água, separação da água com a terra? Uma palavra de Deus. Ele falava assim: que haja sol, e havia; que haja dia, e havia; que haja noite, e havia. Então a palavra de Deus é poderosa para construir. Se a palavra de Deus foi poderosa para construir aquilo que é impossível diante de muitos que acham que a terra ela veio, não sei, de uma célula, o que a palavra de Deus não vai fazer na minha e na sua vida? Então essa palavra que é verdade, que liberta, ela liberada nas nossas vidas, não pode haver nada para impedir que essa palavra ela venha se cumprir. Mas eu preciso conhecer profundamente, ter experiência, conhecer o
Amém, Jesus. Confirma essa palavra, meu Pai. Eu creio, Jesus. A palavra de Deus, ela é poderosa para cumprir aquilo que eu preciso para mim. Não adianta, né, como as pessoas dizem, não, eu vou em tal igreja, lá está acontecendo isso, eu vou correr lá porque está havendo um mover lá e na minha igreja não está havendo mover, eu vou para lá. A Bíblia está falando que é a palavra de Deus que vai transformar. É a palavra de Deus que vai trazer o milagre que eu preciso. Então, quando eu tenho o entendimento, quando eu alcanço a maturidade de entender esta palavra, eu não preciso correr para aqui e para colar. Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, as bênçãos do Senhor, elas vão o quê? Me alcançar. Vai ser preciso eu correr atrás das bênçãos do Senhor? Não. As bênçãos vão me alcançar. Que maravilhoso. Aquilo que você tem ansiado no Senhor vai te alcançar. É as bênçãos que vão te alcançar. Aleluia. E é isso, amados, quando eu estou no centro da vontade de Deus, tendo o entendimento que essa palavra ela é poderosa, que eu preciso, dia após dia, examinar essa palavra para me experimentar, porque um também dos significados da palavra conhecer é experimentar. Quando eu experimentar dessa palavra poderosa, grandes coisas vão acontecer na minha vida. Eu preciso alcançar essa maturidade para eu não ser enganada. Eu preciso alcançar essa maturidade para eu não ser dependente das pessoas. Eu preciso alcançar essa maturidade para eu crescer dia após dia, para eu experimentar aquilo que o Senhor Ele tem preparado para mim. Porque o Senhor, Ele diz na sua palavra que antes de nós, do nosso nascimento, antes da gente vir ao mundo, o Senhor já tinha um sonho para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. E o sonho que o Senhor Ele tem para cada um de nós são coisas maravilhosas. Amém. Glória a Deus. É bom, é perfeito, é agradável. Ou seja, aquilo que Deus Ele tem reservado, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, é algo tremendo, é algo que, como diz lá no livro de Efésios 3, a partir do 14, tem uma oração de Paulo muito bonita, onde ele diz que Deus Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos. Amém. No final dessa oração de Paulo, ele diz que o Senhor Ele faz infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Então, se eu peço algo para o Senhor, pelo poder da palavra dEle, Ele vai além. Amém. E como eu disse, numa saudação que eu tive a oportunidade aqui há um mês atrás, que o nosso Deus, Ele é nosso Pai. A primeira revelação do nosso Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Quando nós lemos a primeira vez o livro de Gênesis, a gente olha para Deus e diz: nossa, como Deus é poderoso. Este Deus é poderoso mesmo, Ele fez tudo no poder das suas palavras. Que Deus poderoso é este. Mas neste capítulo, no primeiro capítulo, Deus está revelando a paternidade dEle. Porque eu estou grávida, já estou de 36 semanas. E é interessante que eu, como mãe, nós como pais, nós estamos o quê? Preparando para este bebê o seu nascimento, preparando as roupinhas, o quartinho, o bercinho. Nós, com o nosso instinto, nós vamos preparar a chegada do nosso filho. E Deus, Ele não foi diferente, Ele também preparou. Quando Ele estava criando os céus, quando Ele estava criando o dia, quando Ele estava ali criando os animais, toda aquela beleza, Ele estava apenas preparando o lugar para o homem, para a chegada do homem, porque Deus, Ele tinha no seu coração este grande projeto que era o homem. Deus, Ele sabia que tudo aquilo que Ele estava construindo tinha um fim, não era para ficar apenas para os animais, não era apenas para Ele contemplar a beleza da sua criação, não, mas Deus estava fazendo tudo
suas mãos. Tudo Deus criou no poder das suas palavras. Mas eu e você, nós somos criados pelas mãos de Deus. Aleluia. É a criação mais bela. Assim como eu estou preparando o bercinho, assim como eu estou preparando as roupinhas, Deus ele preparou o jardim, Deus ele preparou os animais, Deus ele preparou toda aquela beleza, porque Ele estava revelando a paternidade dele. E muitas das vezes nós olhamos para Deus apenas como um Deus poderoso. Mas nós precisamos olhar para o nosso Deus, conhecer, trazer essa verdade, experimentar essa verdade como um Deus Pai amoroso, que nos ama intensamente. Porque alguém que tem poder, se ela não te amar, ela não faz nada por ti. Não adianta a pessoa ter poder, mas se ela não te amar, ela não vai usar o poder dela para te abençoar. Agora, pode alguém te amar, primeiramente, e ela usar o seu poder para te abençoar, porque ela te ama. Nós podemos ver vários homens poderosos, mas talvez eles não fazem nada por nós. Talvez conhecemos pessoas que têm poderes, que têm até oportunidade de fazer algo por nós, mas não faz porque não nos ama. Agora o Senhor, o nosso Pai amoroso, Ele usa o seu poder para nos abençoar. Não porque Ele é poderoso, porque Ele é o nosso Pai amoroso. E Ele sempre vai usar este poder dEle para nos abençoar, para fazer aquilo que nós não podemos fazer, porque Ele é o nosso Pai. E um pai que ama o seu filho, ele jamais vai deixar o seu filho padecer e não fazer nada por ele. E a Bíblia, quando ela disse que nós, pais, sendo maus, nós vamos dar o melhor para o nosso filho. Se o nosso filho pedir um pão, nós não vamos dar para ele o quê? A pedra. Se o nosso filho nos pedir um peixe, nós não vamos dar para ele a cobra. Nós, sendo maus, nós damos o melhor. Agora imagina o nosso Pai amoroso. Ele vai nos dar o melhor. Ele vai nos dar muito mais. E quando nós temos o entendimento que aquilo que nós precisamos vem somente da mão do nosso Deus, nós vamos descansar no nosso coração. Aleluia, Jesus. Nós vamos ser libertos da pressão do mundo, da pressão da sociedade. Vamos ser libertos do medo de acharmos que não vamos conseguir, do medo que o mundo coloca, sobre nós. E nós vamos ser libertos deste medo e vamos ter a certeza, nós vamos experimentar, nós vamos conhecer o caráter do nosso Pai e vamos ter a convicção que aquilo que eu preciso está nas mãos do nosso Deus. Amém. E Ele vai fazer por nós, porque Ele é o nosso Pai. Amém, Jesus. Precisamos conhecer esta verdade. Quando nós conhecemos essa verdade, nós apenas não fica apenas no nosso conhecimento, não. Se eu tenho conhecimento de, vamos lá, um alimento, eu tenho conhecimento que um alimento ele faz mal para mim. Eu me amando, eu vou continuar comendo aquele certo alimento? Não. Eu vou o quê? Não. Eu vou trazer para a minha vida aquele conhecimento. Não vai ficar apenas aqui, mas eu vou experimentar e vou falar, não, eu conheço este alimento não vai me fazer bem, por isso eu não como mais este alimento. E conhecer, e experimentar e viver. É isso que nós precisamos. Quando nós conhecemos a verdade, nós vamos começar a viver essa verdade. Nós vamos experimentar essa verdade. Experimentando e vivendo essa verdade, nós vamos o quê? Obedecer a essa verdade. Porque se nós trazemos para nós, se nós experimentarmos, trazer para a nossa vida essa verdade, nós vamos o quê? Viver ela. Vamos obedecer
nós vamos amar a ela, nós vamos falar dela. É essa verdade que precisa estar nas nossas vidas, para que nós venhamos comer o melhor dessa terra. Não adianta eu conhecer a verdade e não trazer essa verdade para a minha vida. Amém. Quantas pessoas nós conhecemos? Muitas das vezes a gente vai até evangelizar alguém. Mas eu já conheço. Até recita vários versículos bíblicos. Mas o que adianta conhecer apenas aqui na mente e não trazer, né, este conhecimento para a sua vida? E quando nós trazemos este conhecimento para a nossa vida, muitas coisas vão começar a acontecer. Nós vamos o que? Crer que aquilo que nós não podemos fazer, o nosso Deus, Ele pode fazer. Jesus, quando Ele estava orando, né, fazendo essa oração, não foi a oração apenas pelos seus discípulos, foi uma oração pela igreja. Aqui Ele diz, né, não rogo somente, no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus, na sua oração, né, ele estava orando para que o quê? Não somente os seus discípulos, não somente aqueles que estavam ali presentes, fossem santificados com a verdade.